Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje estamos iniciando a nossa nona aula de economia monetária e nós viemos falando ao longo das aulas anteriores sobre a teoria de demanda por moeda. Na última aula a gente falou da teoria de demanda por moeda de Friedman e hoje a gente vai falar na questão de Keynes. Então, vamos tentar ter essa percepção da teoria de demanda que foi analisada por Keynes, ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Fiz uma colinha aqui, eu tô colocando em inglês. Compartilhar minha tela com vocês para a gente ter essa percepção da teoria de Keynes. Então, a nossa nona aula de economia monetária e nós vamos analisar a demanda por moeda no ponto de vista keynesiano. Então, na aula passada, a gente viu a teoria da demanda por moeda estável de Friedman, no qual a gente percebeu que dentro dessa teoria de demanda por moeda estável, que foi estabelecida por ele mostra essa fórmula, que é a demanda por moeda, M, dividido pela taxa de inflação esperada. Então, as pessoas vão demandar moeda, dada a taxa de inflação esperada. Isso tudo vai ser uma função da renda permanente. Então, a gente analisou que as pessoas vão demandar, dada sua renda permanente disponível. E o custo de oportunidade em reter moeda. Então, Friedman percebeu que as pessoas só vão demandar moedas e elas só vão ser impulsionadas dado a taxa de juros, sendo uma função da renda permanente e do custo de oportunidade em reter moeda. Então, o tratamento da teoria de Friedman é similar ao realizado no convencional, num tema fundamental da macroeconomia: como as famílias dividem a renda entre consumo e poupança numa escolha intertemporal, ou seja, se considerando como suas decisões presentes vão afetar suas futuras oportunidades. Então, ele analisa o quê? Que as famílias vão dividir sua renda permanente, YP, entre consumo, do que ela precisa consumir, e entre a poupança, num determinado período de tempo. Então, dentro desse período de tempo, eles vão analisar se as decisões que vai ser tomada tanto em poupar ou demandar moeda vão afetar suas oportunidades futuras, que são o custo de oportunidade que é determinado em R. Eu tenho o custo de oportunidade em demandar ou reter moeda, e isso vai depender da inflação do período, e vai depender também da renda permanente desse consumidor. E analisando a variável que capta as mudanças nos gostos, preferências, progresso tecnológico, bem como outros fatores aleatórios, inclusive o atributo de liquidez do ativo monetário. O que a gente não tinha visto no modelo neoclássico e nem no modelo clássico, Friedman mostrou que, além do custo de oportunidade em reter ou não moeda e da renda permanente desse consumidor, ele vai incorporar também no seu modelo a questão de gosto, preferência, o progresso tecnológico, a liquidez da moeda do período, que vai demandar também se a pessoa vai ou não reter moeda nesse período. Então, Friedman fez essa análise em relação à teoria da demanda por moeda. Quando a gente começa a entender Keynes, a gente percebe que lá na versão clássica dos motivos de demanda por dinheiro apresentada à moeda, somente a gente tinha os motivos de que a moeda era utilizada para instrumento de troca, que ela era neutra e não atingindo a taxa de juros e o emprego. Ou seja, a moeda na versão clássica era só como um instrumento de troca. Então, não independente da taxa de juros, do emprego dos fatores de produção, se a moeda era neutra nesse sentido, e ela servia como instrumento de troca. Na versão keynesiana, ele vai enfatizar a moeda como uma reserva de valor, tanto para fins transacionais futuros, como para fins precaucionais e oportunidades especulativas. Ou seja, a moeda, nesse momento, para Keynes, ele mostra que ela vai ser também uma reserva de valor. Então, dado tudo que a gente viu em Friedman, que é a renda, o consumo, ela vai ser uma reserva de valor. Seja para fazer demanda por moeda futura, seja para fins de precaução, para caso ocorra alguma coisa, você tem essa moeda guardada,
ou oportunidade especulativa. Por exemplo, daqui a um período a moeda vai estar mais valorizada e depois eu vou demandar essa moeda, então eu vou ganhar por oportunidade especulativa. Então, a moeda, nesse sentido, ela é não neutra. Por quê? Porque ela é retida em função das expectativas de incerteza acerca das variações futuras da taxa de juros, afeta o emprego dos fatores de produção e a análise é feita no curto prazo. Então, para Keynes, a moeda não é neutra. Os fatores que os clássicos determinavam como não impactando na demanda por moeda, Keynes já diz que sim, que isso vai impactar em como o consumidor vai demandar moeda ou não, e num curto prazo, num espaço menor de tempo. O aumento na velocidade de renda da moeda, ou seja, a menor proporção de renda que o público deseja conservar em forma de moeda, pode ser sintoma de uma redução na preferência da liquidez. Assunto normalmente apresentado como substancialmente idêntico ao que tem sido estudado sobre a designação da demanda para a moeda. Ou seja, a velocidade de renda da moeda, ela vai ser determinada pela quantidade de moeda, de renda, que o público vai conservar. Ou seja, quanto da renda que esse consumidor possui, ele vai guardar para reter moeda para aqueles fatores especulativos, fatores de precaucionais e de não transação. Então, para Keynes, a velocidade da moeda vai ser determinada por esse ponto. Todavia, não é a mesma coisa. Uma vez que é em relação ao seu saldo acumulado de riqueza líquida, ou seja, o estoque de moeda que ele possui, e não em relação à sua renda, o fluxo, ou seja, a moeda que está circulando, o fluxo de renda dessa família ou desse indivíduo. Que o indivíduo pode exercer sua escolha entre a liquidez e a iliquidez, ou seja, a não liquidez por moeda. Então, ele determina que a escolha dessa moeda ser demandada e ela demonstrar mais liquidez ou não, vai depender da renda líquida, ou seja, do estoque que a pessoa tem. Ou seja, você recebe um salário e você paga todas as suas contas, consome, você vai ter sua renda líquida, correto? Tipo, não é só renda bruta, só renda líquida. Dentro dessa renda líquida é que vai mostrar se você vai demandar ou reter moeda. E não a sua renda principal, a sua renda bruta, teoricamente, que seria o fluxo. Ao se assumir que a demanda por moeda em seu conjunto, e não somente em partes de encaixes líquidos do público, tenha determinada relação com a renda, não se leva em conta o papel desempenhado pela taxa de juros. Nesse momento, o papel da taxa de juros não é importante. Por quê? Porque ele vai assumir que a demanda por moeda, ela é um conjunto, e ela tem a relação com a renda. Então, dentro do conjunto de demanda por moeda, ela vai ser ligada com a renda. Então, independente se a taxa de juros aumentar ou diminuir, esse indivíduo vai demandar moeda, dada sua renda. A demanda agregada da moeda do indivíduo é apresentada por Keynes como uma decisão única, para a qual concorrem vários motivos diferentes, a respeito de um fundo único, sem compartimentos, estanques e sem separação nítida. Então, ele vai ficar num fundo único, essa moeda que ele resolveu reter. Ele vai ter sem compartilhar, sem ter... Não, é um fundo único que vai estar retida essa moeda. A falta de sincronismo entre pagamentos e recebimentos justifica a retenção dos saldos monetários para fins transacionais. Ou seja, você vai ter uma quantidade de moeda para fazer para fins transacionais, para transacionar moeda, e o outro para você estar nesse fundo único, ou seja, para reter a moeda para as outras operações. O motivo de transação, ela pode se subdividir em dois motivos. Então, a gente vai ter o motivo renda e o motivo de negócios. Para Keynes, essa transação que vai acontecer, dada a renda do indivíduo, ela vai ser dividida nesses dois motivos, vai ser o motivo renda e o motivo negócios. Então, o motivo renda, ele se refere a conservar recursos líquidos para garantir a transição entre o recebimento e o desembolso da renda. E ele vai depender do montante da renda e da duração normal do intervalo entre o seu recebimento e seu desembolso. Ou seja, dado o montante da renda, nesse intervalo entre receber e ter o seu desembolso, é que a renda, a moeda vai ser demandada ou não. Então, é dependendo do montante da renda e dependendo desse intervalo entre receber e
vamos dizer, desembolsar. Esse intervalo vai determinar se o indivíduo vai querer reter ou não moeda. E o motivo negócios, ele vai se referir aos recursos líquidos que são conservados para assegurar o intervalo entre o momento em que começam as despesas, as compras, e do recebimento do produto de vendas, a realização. E ela depende do valor de produção corrente, ou seja, dos rendimentos correntes numa economia, e do número intermediário através dos quais passa essa produção. Então, além da renda do indivíduo, o motivo do negócio vai ser como que essa renda é reservada para produção corrente e para como essa produção vai ser determinada. Então, nesse intervalo, né, de tempo entre o consumo, entre a produção e o consumo, vai determinar o motivo do negócio, se para o indivíduo é importante fazer negócio ou não, nesse intervalo de tempo. Então, a gente pode pensar que quando o indivíduo vai demandar moeda, ele tem a sua renda, então esse é o período em que ele recebe o montante da renda e vê se ele vai desembolsar ou não essa renda, e ainda se ele vai fazer algum negócio. E dentro desse negócio tem um período de produção e o quais, vamos dizer, quanto que essa produção vai estar gerando de valor para o indivíduo. Então, esses dois motivos vai determinar se o indivíduo vai demandar moeda, se ele vai comprar, dado o seu montante de renda e dada a produção, e se essa produção vai ser importante. No caso aqui, igual foi comentado, então, é da onde que começam as despesas, no qual o indivíduo compra, e quando começa o recebimento dos produtos de venda, que o produtor recebe. O motivo transacional, no caso, ele não vai incluir a demanda por dinheiro para a realização de operações discricionárias, que excedem a discrição com prudência e reserva de forma arbitrária. Ou seja, como a realização de investimentos empresariais ou compras duráveis por consumidores, mas apenas aquelas ligadas à reprodução das atividades rotineiras e de repetitivo dos agentes econômicos. Então, quando se fala em motivo transacional em demanda moeda, no caso de Keynes, ele vai analisar a transação por moeda rotineira, o que gasta no dia a dia, e não com investimentos. Então, não é coisa que você, por exemplo, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, então não seria um investimento. Então, seria, aqui, seja por lado empresarial, uma compra de máquina, de bens duráveis, ou por parte dos consumidores. Então, seriam aquelas transações por moedas rotineiras, do dia a dia. E ela é ligada à ideia de gastos rotineiros para girar a renda corrente. Então, é a renda que está disponível dentro do mercado, a renda corrente, é essa ideia de gastos rotineiros, para fazer girar essa renda. E constitui uma retenção temporária de moeda, entrando de maneira passiva em circulação ativa, devido às decisões de gastos programados ou aos compromissos contratuais pré-estabelecidos. Então, ela ainda vai constituir essa retenção de moeda num período do pequeno espaço de tempo, num período pequeno. Enquanto o motivo transação, ele vai ser relacionado à repetição dessa rotina, quando isso acontece várias vezes. E se liga às despesas ordinárias e certas. E o... Perdão. Então... E o motivo precaução, que seria os saldos ociosos imprevistos, se relaciona com as despesas extraordinárias e incertas. Ou seja, então a gente tem um motivo transacional, que vai ser as despesas rotineiras. Dentro do motivo transacional, a gente tem o transação, que são quando ocorrem esses gastos rotineiros com frequência, e o motivo precaução, que seria uma despesa incerta. Por exemplo, eu vou ter que gastar com farmácia porque eu tô com a rinite atacada. Então, é uma despesa extraordinária, entendeu? Ficaria dessa forma. Então, o motivo precaucional para a demanda por moeda é tanto para atender às contingências inesperadas e às oportunidades imprevistas de realizar uma compra ou aplicações vantajosas, quanto para conservar um ativo de valor fixo em termo monetário, com a finalidade de honrar uma obrigação estipulada em dinheiro. Então, quando se fala nesse motivo precaucional, é quando você tem aquele dinheiro guardado, que seja por um imprevisto,
ou seja, para uma oportunidade. Você vê uma compra, você vê um preço melhor, um negócio melhor que foi feito. Então, é uma oportunidade de você transacionar essa moeda. O motivo precaucional também é o que mais corresponde à ideia de que a moeda é um ativo seguro, com o qual se pode atravessar um futuro incerto e nebuloso, até que as perspectivas e escolhas se tornem mais definidas. Por exemplo, esse período da pandemia, aconteceu muito isso, reteve muita moeda. Muitas pessoas, indivíduos, empresas evitaram fazer investimentos porque eles não sabiam do futuro, eles não sabiam as perspectivas que teriam. Então, o que acontece? Eles retêm essa moeda, eles não, pelo motivo precaucional, por precaução mesmo, essa moeda é retida. Então, ela é um ativo seguro, porque se você guardar, ela vai perder valor em determinado período de tempo, mas depois que passar por esse período nebuloso, a ideia é que as coisas melhorem e essa moeda volta a se valorizar. Então, ele é o que mais corresponde à ideia de ser um ativo seguro, um motivo precaucional, a moeda, né? Tanto o motivo precaucional quanto o motivo especulativo, para especulação, se definem por causa da incerteza quanto ao futuro e referem-se a uma decisão voluntária de retenção de moeda ociosa ou inativa. Então, para Keynes, quando o indivíduo ou uma empresa retém moeda, seja por precaução ou por especulação de um determinado período, é uma decisão voluntária, não é uma imposição do mercado, uma coisa que se deve fazer. Então, ele vai reter uma moeda que está ociosa para passar por um período de incerteza. Então, o período precaucional ocorre quando há expectativa que a taxa de juros mudará, mas não se aponta em que sentido. Ou seja, eu não sei se vai aumentar ou diminuir a taxa de juros, do mercado, igual no período da pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, quando você não sabe para onde se aponta, há esse motivo de precaução que você guarda. Já o motivo especulativo surge quando há a expectativa que a taxa de juros provavelmente mudará em uma determinada direção, seja positiva ou seja negativa. Então, já é por especulação, você já sabe o que vai acontecer, então você retém moeda. O que Keynes mostra é que não é irracional manter ativos monetários para satisfazer oportunidades lucrativas. Quando há razões para acreditar em mudanças a seu favor no preço dos títulos ou na taxa de juros. Ou seja, ele mostra que não é ruim, não é irracional se você guardar moedas, se você manter esses ativos monetários para oportunidades futuras, para situações que você pode não saber o que vai acontecer. Pelo motivo precaucional ou especulativo, a moeda é retida como um ativo com retorno em função do seu atributo de liquidez. Então, basicamente, a liquidez da moeda vai impactar bastante nesses dois motivos de reter moeda. E possui a capacidade de permitir ao seu detentor reestruturar imediatamente seu portfólio, quando suas expectativas se confirmarem ou a incerteza diminuir. Então, se essas expectativas ou incertezas se confirmarem ou não, a moeda vai estar lá retida. Então, é um ativo de liquidez permanente que vai auxiliar o indivíduo a demandar moeda ou não. Então, o uso de saldos de ativo de caixa foi denominado de circulação industrial por Keynes. Então, esse saldo de caixa de ativo, quando empresas ou indivíduos fazem esse saldo de caixa, ele é denominado como circulação industrial. E no seu estudo sobre o Tratado da Moeda em 1930, ele se opôs ao uso da porção da oferta de moeda que envolve o negócio de distribuição de títulos ou reserva de valor, a circulação financeira. Então, ele era a favor da circulação industrial, do saldo de ativos de caixas, mas ele não era a favor da circulação financeira, ou seja, distribuição de títulos, reserva de valor. Já na teoria geral de 1936, a moeda retida para circulação financeira está associada aos motivos precaucional e especulativos, que foi uma das bases principais que a gente viu da teoria dele. Enquanto a dita em circulação industrial ativa associa-se ao motivo transacional. Então, quando se fala em motivo transacional, a gente tem essa circulação industrial, que é um ativo de caixa, e quando há essa circulação financeira, são um motivo de precaução ou de especulação.
ele já, na teoria geral dele, por mais que ele não fosse a favor, ele já entendeu que essa circulação financeira ocorreria. E ocorreu, né? Ocorre. E em 37, em outro trabalho, Keynes destacou a retenção de dinheiro por motivo de despesa discricionária planejada, o motivo finance, entre o planejamento de um investimento e a execução, ou seja, você se planejar para fazer um gasto, para fazer um investimento. Então, esse seria o objetivo finance. No planejamento de gasto discricionário, como investimento, o agente econômico tende a reter, anterior ao dispêndio efetivo, certa quantidade de dinheiro como fundo de reserva ou depreciação, que lhe permita, seja realizar parte dos seus gastos autonomamente, autofinanciamento interno, seja conseguir recursos de terceiros em melhores termos, financiamentos externos à empresa. Então, quando ele fala em gasto discricionário, ele está falando que você vai fazer uma reserva de valor antes de acontecer realmente o dispêndio, seja por financiamento, autofinanciamento próprio, seja por financiamentos externos à empresa. Eita, saiu. Deixa eu voltar lá. Eu bati muito correndo. Último slide. Então, voltando aqui, em antecipação dos gastos discricionários, a demanda adicional por saldos inativos, se não acomodada, poderá proporcionar a disponibilidade de dinheiro para atender aos outros três motivos. Então, o motivo financeiro é um meio termo entre a demanda transacional, a demanda de saldos ativos para serem despendidos, e relacionada com o plano definido de dispêndio, e a demanda precaucional especulativa, demanda de dinheiro para ser retido ocioso, representada sobre a forma de saldos inativos. Então, resumidamente, a demanda por moeda que Keynes estabeleceu é que há três motivos básicos para demandar moeda. Seja um motivo finance, que vai ser um meio termo entre a demanda transacional e a demanda precaucional, porque ele é aquele ativo de monetário que vai fazer um saldo antes de realizar uma transação, seja por um ativo particular próprio, ou seja por um fora da empresa, um externo, um tipo de financiamento. Ele fez a demanda transacional, que é a outra razão por se demandar moeda, que são a demanda de saldos ativos para serem dispendidos. E a demanda precaucional, que é a demanda para ser retido ocioso, para ficar para uma precaução, para que não haja problema. Então, diferente do que a gente viu nas demandas de teoria por moeda, a demanda de Keynes, ele está usando basicamente os motivos transacionais, finance e de especulação para explicar por que se demanda moeda. Então, ele diz que sim, que não é irracional pensar em você ter um saldo de caixa para esses períodos que você tem incerteza, e que esse saldo de caixa pode ajudar você a demandar moeda futura, e pode também ajudar você a ganhar mais moeda, dependendo da taxa de juros e da liquidez daquele período. Então, ele diz que um agente racional, ele tem a sua renda bruta, e dentro dessa renda bruta, depois dele consumir, ele acaba tendo sua renda líquida, e a partir daí ele vai tomar a decisão de reter moeda ou não, ou de realizar essa transação. Então, seja essa retenção de moeda por motivo especulativo, porque ele já sabe que o futuro está com algum problema, que a taxa de juros vai aumentar ou vai diminuir, e seja por motivo de precaução, por algum problema que possa vir a ocorrer, que eu não sei como que vai ser o futuro, que o meu futuro é incerto. Então, esses são os motivos que Keynes determinou para demandar moeda ou não. Ok, pessoal? Não se esqueça de fazer as atividades para eu dar a presença de vocês, e se tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, podem me procurar, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.